Oi pessoal, hoje eu quero compartilhar uma palavra que fala sobre a oração. Primeiramente, eu quero citar 1 Tessalonicenses 5,17, onde o apóstolo Paulo escreve dizendo: orem continuamente, ou em outra versão, orai sem cessar. Mas especialmente eu quero citar Lucas, capítulo 18, e peço a você que está me dando o prazer e a alegria de me assistir aqui, que você tire um tempinho para ler Lucas capítulo 18. No versículo 1, diz assim: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. E aí em seguida, na continuidade desse capítulo 18, ele conta então essa parábola. E é isso que eu peço que você leia, se tiver um tempinho, por favor. Mas o que eu quero dizer é justamente baseado neste ensinamento de Jesus. Eu quero dizer sobre a importância da oração, de orar continuamente, orar sempre e não desistir nunca. Eu fico me perguntando quanto tempo a gente reserva no nosso dia para orar, para falar com Deus. Aos que gostam de tirar um tempo, fechar-se em seu quarto e reservar esse tempo para falar com Deus. Que seja 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, meia hora, eu não sei, cada um tem o seu tempo. Aos que entram em alguma igreja, em algum prédio, em algum lugar mais pacífico, mais ambientalmente propício a isso, ok, não há problema nenhum nisso. Se isso ajuda, é bem-vinda essa ajuda. E ali então tiram um tempo para falar com Deus. Aos que gostam de caminhar, aproveitar o tempo de deslocamento entre um ponto e outro para orar. Aos que gostam de orar no ônibus, quando eles têm que se deslocar, ou no trem, ou no metrô, num tempo de 15 minutos, meia hora, ou às vezes mais, e conseguem se concentrar ali e orar. Aos que gostam de orar pela manhã, aos que gostam de orar pela noite, aos que dão aquele bom dia em oração a Deus, aos que dão boa noite em oração a Deus. Há várias formas e não há uma fórmula pronta para orar. Apenas lembro que Paulo disse: orem continuamente ou orem sem cessar. E Jesus, contando essa parábola, ele ensina a orar sempre e não desistir nunca. Bom, desse compêndio todo, desta introdução toda, o que eu aprendo sobre a oração? Primeiro, que a oração é absolutamente necessária e se a gente não ora, é como se a alma da gente não respirasse. Se a gente não ora, a gente não se ouve a si mesmo. Se a gente não ora, a gente não fala, não expressa aquilo que a gente sente e que é salutar que a gente compartilhe com Deus. Se a gente não ora, é como se a gente esperasse que Deus falasse a nós num diálogo por sua palavra, por uma pregação, por uma mensagem, mas a gente não faz a contrapartida, a gente não completa esse diálogo, a gente não conversa com Deus, a gente pensa: bom, Deus precisa conversar comigo, mas eu não preciso conversar com Deus. É como se esse diálogo fosse incompleto, se tornasse um monólogo da parte de Deus para com a gente só. Se a gente não ora, não se dá este relacionamento com Deus, não se dá esta comunhão com Deus, a gente não diz olá para Deus. Se a gente não ora, a gente interrompe, ou a gente não preenche, não totaliza um relacionamento que deveria ser bilateral, de Deus para conosco e da gente para com Ele. É importante que eu tenha tempo para orar.
É importante que eu reserve tempo para orar, é importante que eu alimente o hábito da oração e torne este hábito algo introduzido na minha rotina diária, sem banalizar o ato da oração, ou seja, que ele não se torne algo, este ato, automático ou que as minhas falas tornem-se repetitivas. Como Jesus disse, não adianta falar muito tempo, não adianta repetir, usar vãs repetições. É preciso que haja um papo, uma conexão de alma, de coração para com Deus. Então eu não posso deixar que o ato da oração se banalize, mas ele precisa ser ininterrupto. Não estou falando com isso que eu devo parar qualquer coisa para falar com Deus ou que eu devo continuamente falar com Deus, mas que eu devo rotinizar isso, tornar isto um hábito diário. Que eu devo, sim, reservar tempo para falar com Deus. E eu devo aprender a orar com perseverança, é o que Jesus diz. E eu devo orar com perseverança até ser atendido. E aí você me diz, tá, Kurt, mas isso quer dizer que tu espera ser atendido em tudo aquilo que tu pede? Sim. Mas não necessariamente como eu quero e como eu peço, mas como Deus julgar melhor que eu seja atendido. Mas eu sim tenho a esperança sempre viva de ser atendido nas minhas orações. Porque ou eu sou atendido, ou durante o processo contínuo da oração e refazendo com Deus o diálogo sobre as coisas que eu estou pedindo, ou eu sou atendido, ou eu entendo o que eu preciso entender. Veja que interessante isso. Ou Deus me atende naquilo que eu peço, não necessariamente conforme eu peço, mas conforme a vontade dele, ou também conforme a vontade dele, ele me faz entender o que eu preciso entender. Porque às vezes eu preciso experimentar o atendimento da oração conforme eu peço, porque pode ser que aquilo que eu esteja pedindo esteja de acordo com a vontade de Deus. Por que não? Mas há momentos em que eu preciso, entendo a continuidade na oração e em falando com Deus continuamente sobre determinado ponto, eu preciso entender o que eu preciso entender. Ou seja, Deus vai me responder na oração e na sequência da oração e na sua comunicação por sua palavra para que eu entenda o que eu preciso entender. Pode ser que aquilo que eu esteja pedindo não esteja adequado, mas eu entendo o não de Deus para aquilo que eu estou pedindo, ou o não por enquanto de Deus para aquilo que eu estou pedindo, ou então o ensinamento que Deus me dá baseado naquilo que eu estou pedindo. Eu não sei se eu fui muito claro, mas eu espero que eu tenha sido. Ou Deus me atende conforme eu tenho pedido, ou Ele me faz perceber que aquilo que eu estou pedindo tem uma resposta maior da parte dele. Muitas vezes a gente pede, Senhor, abra-me uma porta. Essa expressão é comum no meio cristão. Abra-me uma porta para uma oportunidade, talvez de trabalho. E Deus faz com que eu entenda que no meu trabalho que eu estou hoje, eu preciso aprender algo especial. Então, Ele não vai me abrir uma porta para um novo trabalho, mas vai me fazer entender algo especial e oportuno no meu trabalho. Ou então eu peço a Deus, Senhor, no meu trabalho, faça com que eu consiga implementar alguma coisa, e Ele me faz entender que o ciclo meu naquele trabalho está encerrado e que eu tenho outras oportunidades a serem exploradas. Talvez agora eu tenha sido mais claro. Ou Deus me atende naquilo que eu peço, ou Ele faz com que eu entenda o que eu preciso entender sobre aquilo que eu peço. Mas esse processo só se dá e só se complementa se o meu ato de orar for contínuo, se o meu ato de orar for perseverante, se o meu ato de orar não for banal, mas for uma continuidade e um hábito aplicado em minha vida. Por isso, aprendamos todos nós a orarmos com perseverança e aprendamos que a oração é um diálogo necessário com Deus. Não podemos esperar que apenas Deus nos fale,
É preciso que nós falemos com Deus, não para informá-lo, e eu já falei disso em outros vídeos, em outras publicações, em outras postagens, porque ele não precisa da minha informação para saber, mas para que eu saiba o que eu estou sentindo mais claramente e para que eu crie esta intimidade de conversa, de diálogo, de relacionamento com Deus. Deus é um ser, se me permitem usar esta expressão, que adora o relacionamento. Deus deseja que nós nos relacionemos com Ele. Olha que maravilha isso. E a oração é um ponto fundamental, é um ponto sine qua non para que este relacionamento com Ele seja cada vez mais fortalecido. É isso que eu queria compartilhar hoje. Leiam o que eu recomendei para que vocês entendam como é importante perseverarmos na oração, como é importante não desistirmos nunca e como é importante orarmos continuamente, até termos a resposta divina às nossas orações ou entendermos o que precisamos entender sobre o ponto que oramos. Muito obrigado por chegar até aqui e que Deus siga nos abençoando a todos. Tchau!